Olá, com mais um programa, muito prazer. E hoje trago para vocês a minha parceira Milena. Milena, estamos com novidades, né? Sim, agora já dá para contar, né? Sim! Agora colegas de emissora. Colegas de emissora, Milena Bittencourt agora tem um programa aqui. É o Psicologia em Movimento, que era da nossa querida colega Mara, e que ela precisou fazer uma escolha pela vida acadêmica nesse momento dela. Sim. E aí me concedeu essa honra de dar continuidade ao projeto dela. Projeto maravilhoso, né? Olha, quem chamo vocês para assistir, porque assim, ó, muito conteúdo bom. Sim. A gente sempre tenta falar sobre saúde mental, da perspectiva da saúde mental, do bem-estar, da psicologia. Então, é sempre importante a gente conhecer, e conhecimento é a arma mais importante que a gente tem para qualquer coisa. E por isso também é sempre um prazer estar aqui com a Andreia, porque conhecimento do corpo, da área sexual, da mente na área da sexualidade é fundamental para uma vida satisfatória, feliz e prazerosa. Milena, então, hoje eu fiz o convite para a gente continuar nessa minha linha, que nós estamos no Novembro Azul, então trabalhando sobre a saúde masculina, né? Sobre o bem-estar, sobre, que nem a gente falou com a Mara no outro, a disfunção erétil, né? Milena, e nesses meus convidados, o professor Eduardo me botou uma pulga atrás da orelha. Diga. Ele disse para mim assim: e quem cria os meninos? Então, eu tenho um. Eu também. Não é que ele tem razão? Como a gente pode fazer, Milena, para mudar esse tipo de educação que temos com tabus, machista ainda, nos Sim. anos que vivemos hoje ainda, em função da clínica médica, de procurar ajuda? Bom, eu vou começar conversando contigo do ponto de vista até geral, assim, vamos botar bem geral e depois a gente vai mais para a área sexual, vamos assim dizendo, que é um grandíssimo tabu no universo masculino. Mas, de uma forma geral, os meninos, os homens, até a geração passada, vamos colocar assim, foram criados para serem fortes. Seja homem, homem não chora, homem é forte, homem lida com isso de uma forma diferente, tudo. Então, muito provavelmente até os nossos maridos foram criados de uma forma a silenciar o que eles estavam sentindo, ao que eles estavam pensando, se eles tinham medo, se eles tinham angústias, se eles estavam tristes. Eles tinham que silenciar porque eles tinham que ser homens. Entendeu? Era sinônimo de fortaleza emocional ser homem e lidar com as coisas. E essa nossa geração que está vindo, né? A famosa geração mimimi, que as pessoas costumam fazer. Nutella. Né? Na realidade, eles são uma geração que, graças a algumas gerações como a nossa, puderam proporcionar para eles que eles pudessem sentir, que eles pudessem muitas vezes expressar o que eles estavam sentindo. E quem não conseguia expressar o que estava sentindo passou muitas vezes a interpretar isso como: ai, tudo é problema, tudo é ruim, tudo mimimi e tal, tem que conseguir lidar com isso. Eu apanhei, não tenho problema nenhum, não tenho trauma nenhum. Não é bem assim, né? Né? A gente sabe que não. A gente sabe que não, né? Muitas vezes a gente tem aí problemas de relacionamento, problemas no universo masculino de ejaculação precoce, de problemas de ereção e tudo, e que muitas vezes está conectado com o emocional. Eu recebo pacientes homens, porque eu já fui no urologista, eu já fiz milhões de exames, tudo, e agora o médico disse que não tem o que fazer, que só tem a psicóloga, porque no meu corpo não tem nada. Que é o que a gente indica, né? Primeiro procurar
Ajuda no médico, Eu- verificar se está tudo Quando eu ok, recebo- orgânico, né? Isso, quando eu recebo um homem com problema de ejaculação ou de ereção, eu sempre pergunto, aí tu já consultou o urologista, já foi no médico, já fez exames, tudo, para descartar, porque pode ser uma questão hormonal, pode ser uma Pode, questão médica. Descartado isso, bom, então vamos olhar para cá. Até porque eu Tenta. gosto muito disso, porque enquanto eles não verem o resultado no papel ali de que o corpo deles está ok, muitas vezes eles não vão relaxar de vez para realizar um acompanhamento psicológico, né? Sim. E aí, a masculinidade, essa virilidade masculina, ela desemboca muito na questão sexual. Então, a gente vê os meninos muitas vezes hiper interessados na questão, agora com o acesso à pornografia na palma da mão, literalmente, né, com os Literalmente. celulares e tudo, por mais que os pais tentem muitas vezes dar uma bloqueada, dar uma filtrada, em algum momento Escapa, né? Sim. Eles vão achar outro Exatamente. forma, Porém, nem- outra hora, né? De dar uma olhadinha. e nem sempre de forma saudável, né? Nem sempre de forma saudável, exatamente. As informações Às vezes são- aprendendo, né? Errado. É. Um exemplo disso, que eu gosto muito de trabalhar com a gurizada, é a série Sex Education, né? Ótimo, perfeito. A série né? Sex Education, ela fala sobre essa questão da educação sexual de jovens e adolescentes de uma maneira muito Descobrindo, né? leve, né? E o quanto tu percebe naquele movimento, e aí para mim, acredito que para ti também, que trabalha com sexualidade, e na loja tem itens, Os acessórios. os acessórios e tudo, eu imagino que inclusive os adolescentes acabam muitas vezes Indo. tentando se interessando por aquilo lá. Dentro do consultório de psicologia não é diferente. Eles trazem conteúdos relacionados a isso, a desempenho, a se o parceiro vai gostar, tudo relação ao tamanho do pênis. Sim, isso pesa muito pro masculino, né? Como se fosse, Pro se o tamanho fosse adolescente, tudo, né? Essa insegurança, né? Ela assombra o mundo masculino. Não é só é o adolescente e na vida adulta, né? Sim. Eu, quando vamos expor aqui um pouco o filhinho, não é muito, porque na não, verdade não. eu vou contar a minha conversa com ele, mas é a mesma conversa que eu tenho com os pacientes Sim. adolescentes que chegam no consultório. É uma forma que eu encontrei de abordar o assunto, né? Então, quando ele hoje está com 16 anos, mas quando ele estava com 13 para 14 anos, eu juntei um bolo de camisinha e olhei para ele e disse: temos uma conversa difícil para ter. Então. E aí ele me olhou e disse: ai, mãe, eu não acredito. Então. E aí eu disse: pois acredite. Aí ele disse: mas eu já sei. Internet, né? Né? Aí eu digo: mas eu não sei o que tu O que sabe. tu sabe. Né? E eu não sei se o que tu sabe está correto. Então, sentei com ele, tive uma conversa longa, quase um monólogo, né? Porque eu falava mais, Aham. porque ele, né, o Bruno, ele é muito reservado, preserva muito a intimidade dele e eu respeito isso, né? É difícil achar uma abertura. E eles se a gente são reservados Se a gente for nessa achar, idade. esperar essa abertura, assim, tipo, ai, acontecer, Não. são poucos os meninos que realmente têm essa abertura. E embora lá em casa sempre a gente tenha conversado de tudo, é difícil. Ele sempre foi muito fechadinho na dele. Muito cedo, tipo, o banho dele era, né, o banho Reservado. dele, né, tipo... entrava pro quarto para se trocar, ele fechava a porta e a gente sempre respeitou isso, embora isso não fosse uma prática necessariamente da casa. Isso é dele. É dele. É dele. Lá em casa também tem um assim, muito reservado. E tá tudo bem, tá tudo certo. Mas naquele momento eu precisava passar um pouquinho desse limite para garantir que a informação que ele estava recebendo era correta. Então, sentamos, conversamos, proteger ele, expliquei sobre camisinha, sobre contraceptivos, de que anticoncepcional não protege contra doença, protege só contra gravidez.
e a responsabilidade afetiva, sobre o que é uma relação sexual de fato, de que aquilo que ele acabava vendo daqui a pouco em algum vídeo pornô, alguma coisa que chegava até sabe ele. que é onde eles começam muito errado, né? Porque... né? Eu digo assim, eu falo isso, todos se matam de rir quando eu digo, filme pornô é igual filme de super-herói. Exatamente. Aí eles me olham assim, Milena. do tipo, oi, como assim? Mas é. Aí eu digo, não, nos filmes de heróis, eles voam, eles levantam um prédio, eles explodem, eles voltam vivos. No vídeo pornô é mais ou menos a mesma coisa. Porque mantém a ereção todo o tempo, exatamente. Né? Um vídeo, sei lá, de 20 minutos de sexo ali, foi gravado 3, 4 vezes, Sim, foi editado em dias corta. diferentes. A gente sabe que não necessariamente, mas eles usam de suplementos e remédios para manter a ereção. E fora toda a abordagem, né, afetiva, que não existe. Não existe né? abordagem afetiva, Então, deixa clarear isso para eles, para que eles consigam ter relações mais saudáveis, que eles realmente consigam encontrar um parceiro ou uma parceira sexual, mas de uma forma saudável. E a gente só tem uma forma de fazer isso, que é conversando, que é falando, né, Andréia? Muito diálogo em todas as situações da vida, né? Exato. Infelizmente a gente tem alguns entraves nesse sentido, até da própria sociedade, que muitas vezes coloca que esse é um dever de pai e de mãe conversar. Eu concordo que o ideal seria todo pai e toda mãe conseguir ter essa conversa com o seu filho. Né? Na realidade, a gente sabe que não é bem assim. Muitas vezes eles mesmos... Eles têm os bloqueios deles, né? Exatamente. Também tem os seus tabus. Eu vou estar incentivando... Eu acho que a maior dúvida dos pais, né? Eu vou estar incentivando. Ou quando a criança, ela pergunta muito mais do que o adolescente, né? Então, às vezes, a criança vem e pergunta e a mãe choca. E agora? E a criança vai aprendendo que este é um assunto que não pode ser tratado dentro da casa. Sim, também tem isso. A gente começa a cortá-los, a podá-los, né? Quando vão se descobrindo ali na sexualidade, a gente dá uma piada, né? E não explica o porquê. E é tão natural na realidade, né? Muito a natural. gente sempre diz... parte da saúde mental do ser humano é ter relações saudáveis, seja no âmbito que for, sejam relações de amizade, relações amorosas, relações de trabalho ou relações sexuais. Vamos para o nosso intervalo e voltamos com muito mais informação.